Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Projeto Semear. Continuamos fazendo a nossa reflexão a respeito do chamado que Jesus nos faz a cada um de nós. Nas reflexões anteriores, nós analisamos o primeiro pilar do chamado, que foi a renúncia. Hoje entramos na reflexão do segundo pilar do chamado, que é carregar a cruz. Quando se fala de cruz, a gente já fica meio arrepiado, porque cruz para nós significa sofrimento, significa dor, significa humilhação. A ideia que nós temos da cruz de Jesus, ou da cruz que Jesus quer que nós carreguemos, é sempre essa, do conformismo, do comodismo. Não, é que Deus quer assim. A pessoa vive uma vida subhumana, é porque Deus quer assim. A pessoa está doente numa cama, é vontade de Deus. A pessoa perdeu alguém, é porque Deus quis. Essa teologia do conformismo não se coaduna com o convite que Jesus nos faz, ou a exigência do chamado de Jesus para carregar a cruz. É justamente o contrário. Carregar a cruz para Jesus, e aí nós temos como modelo, como exemplo, o próprio Jesus. Jesus não precisava passar pela cruz. Jesus não tinha motivos para enfrentar a cruz, mas ele quis, renunciou a si próprio, renunciou à sua divindade, renunciou ao seu poder para passar pela cruz. Não pensando nele, mas pensando em nós. Então, a cruz que Jesus nos convida a carregar é aquela cruz que nos leva a abrir mão daquilo que nós temos em favor de um chamado, de um projeto, de uma decisão. A palavra de Deus vai dizer justamente isso. Quando Jesus está especificando, detalhando o chamado, ele vai dizer isso. Quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Então, tomar e carregar a cruz para Jesus, ou seja, de acordo com a proposta de Jesus, é abrir mão, e aí está dentro do primeiro pilar, abrir mão daquilo que eu tenho em favor de um projeto maior. Abrir mão dos meus projetos para viver e estar a serviço do projeto de Jesus. Nós entendemos errado essa teologia da cruz. E aí, quando nós temos em casa um problema, um filho que dá problema, a esposa que tem problema, o esposo que tem problemas, essa é uma cruz. Quando nós não temos as condições necessárias para viver com dignidade, essa é uma cruz. Mas é justo o contrário. A cruz que Jesus quer que nós carreguemos é justamente aquela onde
tendo, a gente abre mão. Tendo condições, a gente abre mão em favor de um projeto maior. Amados irmãos, que nós possamos, a partir dessa reflexão, perceber que Jesus pede e espera muito mais de nós. E é bom deixar bem claro, frisar bem, que Jesus não nos engana. Nós temos por aí muitos enganadores que ficam prometendo o que não podem cumprir, ou ficam prometendo vida boa, quando na verdade Jesus pede para nós abrirmos mão da vida boa para seguirmos o seu projeto. Isso é pegar e carregar a cruz. E Jesus vai dizer na sequência deste texto que eu li, uma coisa que é importante para nós. Ele vai dizer o seguinte no versículo 28: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? O que Jesus está dizendo para nós? Meu irmão, o Senhor está te fazendo um chamado. Este chamado é livre e a partir da nossa decisão de segui-lo, são colocadas as exigências. Cabe a você sentar, cabe a você refletir. Você está disposto? Você tem com que pagar estas exigências? Porque você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode começar a construir e depois não conseguir acabar. Você não pode dar os primeiros passos e depois desistir. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, se você quer segui-lo, primeiro analise se você está decidido, se você tem condições, não condições financeiras, mas condições espirituais, decisão de segui-lo, cumprindo as exigências de renunciar, tomar e carregar a cruz, abrir mão das suas coisas, das suas benesses, das suas possibilidades para estar completamente, 100% comprometido com o projeto de Jesus. Este pilar do chamado deve nos colocar de uma forma muito clara dentro dessa consciência de que a cruz representa para nós, além da vitória, é claro que essa vitória passa, implica, exige sofrimento, renúncia, mas esse segmento de Jesus implica, sobretudo, a renúncia, o abrir mão, o querer fazer a vontade de Deus e não a nossa. É preciso que a gente entenda isso. Carregar a cruz é, antes de tudo, deixar que a vontade de Deus se realize e aconteça na nossa vida e na nossa história. Abrir mão dos nossos projetos para que o projeto de Jesus aconteça em nós. Amados e queridos irmãos, peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo de tal forma que nos capacite para entendermos de que o chamado que Ele nos faz é algo que, de uma forma concreta, mas também de uma forma exigente, nos tira desse mundo, sem nos alienar, sem nos fazer sair do contexto que nós estamos. Nós permanecemos no mundo, mas precisamos cada vez mais entender que nós não somos feitos para o mundo.
Precisamos cada vez mais entender que o chamado de Jesus é para que nós sirvamos ao mundo e não nos sirvamos do mundo. Essa é a vontade de Deus para nós. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito e que nós sejamos capacitados a viver com fidelidade este chamado e assumir as consequências desta atitude, desta decisão de tomar e carregar a cruz. Deus abençoe você. Até a próxima.